A primeira ventania teve dia e horário marcado. 3 de maio de 2021, às 16 horas. Que após acordar exausta e profundamente ansiosa, tomei um café da manhã com ovos mexidos, que aparentemente deveriam ser fitness e saudáveis, mas que desceram como uma bomba atômica, que primeiro entalou na garganta e que ao descer até o estômago pesou como um tijolo maciço. A indigestão tinha nome e sobrenome. 187 e-mails não lidos, 234 mensagens esperando resposta no WhatsApp e 7 reuniões agendadas com pouco intervalo entre elas, num dia em que não teria tempo nem para almoçar ou respirar, assim como todos os outros dias em que eu tentava me manter organizada, cujas tentativas eram todas em vão. Não importava quantas pautas eram feitas, planilhas ajustadas, fornecedores atendidos ou horas trabalhadas. Não importava se eram 3 turnos, finais de semana, ou se eu estivesse full-time online à disposição. Eu estava sempre devendo alguma coisa para alguém, ou muitas delas. Nunca, em hipótese alguma, eu conseguia zerar a minha caixa de entrada e as mensagens no telefone. Nunca, nunca, nunca. Aquilo despertava o pior da minha ansiedade, como se diariamente um fósforo fosse atirado em cima de uma poça de gasolina, que nesse caso explodia dentro do meu próprio estômago. Ferveu e queimou tanto que uma gastrite nervosa se desenvolveu, onde deixei de achar atrativa e interessante aquela rotina de trabalho que alimentava um comportamento corrosivo capaz de gerar tamanho mal-estar físico e mental. Até que depois de chorar até soluçar ou vomitar todo o café da manhã no vaso sanitário e deitar-me em posição fetal no tapete da sala durante 1h30 com as almofadas sobre a cabeça, coloquei o meu diretor dentro de uma reunião virtual e pedi demissão aos prantos de choro. O texto de abertura deste 8º episódio do podcast Roberta Comunica é um trecho que eu escolhi do livro Acalmamente, da escritora, publicitária, especialista em marketing e pós-graduanda em inteligências múltiplas e mindfulness, Luciana Cristina Cantu. Hoje eu recebo a Lu e também a minha amiga, colega jornalista e filmmaker Raquel Hexigel, para a gente falar sobre o transtorno de ansiedade. Saibam vocês que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, 264 milhões de pessoas convivem com transtornos de ansiedade no planeta. O Brasil lidera o ranking mundial, com 9,3% da população diagnosticada. Desse percentual, mais que o dobro atinge o público feminino. Falta de ar, palpitações, tontura, sensação de quase morte, paralisia. Quem tem transtorno de ansiedade recebe no corpo alertas que a mente envia com um recado direto e reto. Amiga, tá na hora de parar e prestar atenção em mim. Mesmo com sinais claros de que esse esgotamento mental e físico chegou, porque fomos ensinadas a nunca desistir dos nossos sonhos, a gente continua nos sabotando e insistimos em não parar. Até que um dia a ficha cai, ufa, e alguém que nos ama e nos dá um sacudidão, a gente entende o que está acontecendo e dá um basta. E é o que essas gurias vitoriosas conseguiram fazer e vão compartilhar com a gente neste episódio do podcast Roberta Comunica. Sejam bem-vindas, Lu Cantu e Raquel Hexigel. Ai, obrigada, Roberta. Estou aqui emocionada. Vou dizer assim, tu estava lendo o trecho, assim, eu pude voltar te ouvindo no dia que eu tomei a decisão e no período que eu estava escrevendo o livro e que foi tão doloroso, mas que eu consegui vivenciar isso. Então, assim, muito obrigada pelo convite. A gente tem muito sobre o que falar sobre ansiedade. E obrigada também, né, a Raquel, que eu tenho certeza que a troca aqui, a gente vai ter muito para compartilhar das nossas experiências e que seja enriquecedor para as pessoas que estão ouvindo, né? Que se identifiquem e entendam que não estão sozinhas. Exatamente, eu acho que esse, Lu, é o principal, acho que é o principal ponto, né? Lu e Beta, muito obrigada, Beta, pelo convite. Fiquei faceira demais em poder fazer uma pausa no dia. Primeiramente, isso eu acho, né, que é uma das grandes lutas aí de quem, né, de quem convive com a ansiedade. Mas também, justamente por isso, assim, para que mais pessoas possam escutar os nossos relatos e se identificar um pouco, médio ou muito, não importa o quanto, mas que saibam que
muita gente passa por isso e que, como tu falou, Lu, não estão sozinhas, tem tratamento, tem solução, tem muita evolução e muito aprendizado, e o caminho é longo às vezes, mas vale muito a pena trilhar, porque é isso, não estamos sozinhas. Não. E, gente, não tinha, acho que, introdução melhor para fazer do que trazer um recorte desse livro maravilhoso que está super acontecendo aí nas redes, fora das redes, nas vidas de muitas pessoas que estão adquirindo um super projeto da Lu, e a gente vai falar muito sobre ele também, mas eu acho que trazendo um pouco dessa história real de alguém que é tão próximo, né? Eu fui colega de trabalho da Lu, a gente consegue se transportar para um pouquinho, né, vivenciar o que tu passou e o teu processo, e que para cada um, obviamente, são processos diferentes, né? Muito, né, Beta? E eu acho que, assim, a gente ouvir tu falar, assim, e entender o que está acontecendo, a repercussão do livro, ele mostra, mais uma vez, o furar a bolha e tu entender a proporção daquilo que a gente está falando. Porque quando tu tá ali dentro de um sofrimento, né, uma ansiedade generalizada, ou tu tá dentro da tua casa escondida, tendo um ataque de pânico, uma crise de ansiedade, tu acha que esse sofrimento ele é individual, ele é só teu. Ninguém vai entender aquilo que o teu corpo e a tua mente está passando. O que está acontecendo agora, que é onde eu estou tendo a dimensão, é que são muitas pessoas estão sofrendo disso. E a pandemia fez com que isso aumentasse mais ainda, né? Então, ele acabou se tornando um momento propício para falar sobre ansiedade, saúde mental. Daqui a pouco, se eu tivesse lançado esse livro, porque eu já lido com a ansiedade há mais de 10 anos, né? O pânico, então, eu também já lido com ele desde a minha adolescência. Talvez, se eu tivesse publicado esse livro 5 anos, 10 anos atrás, ele não ia estar tendo a relevância que está tendo agora, porque eu acho que abriu essa conversa. A pandemia nos fez entender a mais ainda, não que a gente já não soubesse, mas a pandemia mostrou que saúde mental é coisa séria, né? Que a situação saiu do nosso controle, então até quem não tinha começou a sentir os impactos, desenvolveu aí um transtorno de ansiedade, e quem já tinha, que foi o meu caso, potencializou. Aí ficou muito maior daquilo que a gente já estava acostumado a vivenciar, né? Então, antes de ser um livro, ele é um recorte, né? Ele foi aquele ali dentro dos capítulos, ele é um recorte da minha vida, aquilo que eu achei que fazia sentido compartilhar para as pessoas, porque quando, é que nem a Raquel falou, é muito mais profundo. Quando eu me vi ali escrevendo, num primeiro momento foi para dar uma vazão, mas quando eu vi, eu estava na adolescência, eu estava na infância, eu estava revivendo situações de ambientes de trabalho, então a ansiedade já faz parte da minha vida há muitos anos, e contar ela aí que fez com que as pessoas estão se identificando, né? Porque a gente tem muitas situações das nossas vidas e a gente nunca sabe. Eu, quando escrevi, eu nunca ia imaginar que a Beta ia pegar nesse capítulo, porque talvez doeu numa feridinha algo dentro dela. Assim como tem pessoas que me chamam e dizem, olha, ali na adolescência aconteceu a mesma coisa. Então, essa é a parte incrível de publicar um livro, porque eu nunca sei como é que vai chegar na mão das outras pessoas, né? E foi uma escrita super terapêutica para ti, é quase um diário, né? Por isso, para mim, esse recorte, como tu bem falaste, fez muito sentido, porque eu vivi algo muito semelhante. Eu estive inserida no meio corporativo e não vivi, obviamente, assim, a intensidade de uma crise de ansiedade, porque não tenho esse diagnóstico, mas eu acho que o meio em si, ele em determinado momento, acho, das corporações, com o enxugamento das equipes, tudo, tu vai te sentindo cada vez mais encurralada e com menos pessoas para te pedir ajuda, né? E aí veio essa vontade, enfim, de dar esse pontapé aí, de fazer o que tu fez, que é chamar o diretor para conversar e dizer, tchau, amigo, não dá mais. Tchau, querido. Mas tu sabe, Beta, que eu comecei a perceber dentro desse processo da escrita, que foi o que aconteceu comigo, de dar vazão, e assim, a terapia foi esse processo que me ajudou a esclarecer o que estava acontecendo de mim e dentro de mim, e o fato da escrita me mostrou que eu conviver com a ansiedade há muitos anos
já não foi uma coisa que ela surgiu em 2020. Eu já tive a contribuição dela em todas as passagens, em todos os meus trabalhos, assim, isso está comigo, né? A Luciana tem um grau de ansiedade muito grande que ao longo dos anos eu não fui aprendendo a lidar. O que eu fui percebendo é que ela foi aumentando, ela estava ali, gritando. Eu já vinha há muitos anos com esses sintomas de taquicardia, agitação, uma palpitação, calafrio. O meu corpo já respondia há muitos anos. E eu acho que o meu ponto de atenção foi negligenciar. Eu comecei a me acostumar com os desconfortos. Eu dizia, não, gente, para, é 7 reunião, vamos embora, segunda-feira, vamos lá, terça-feira. Isso é normal, né? Não, deixa para mim, eu resolvo. Ah, não, vai num psiquiatra, toma um ansiolítico. Não, deixa, vamos lá. E eu comecei a romantizar essa exaustão, o achar bonito, dar conta de tudo, cada vez assumir mais funções. Isso é legal, porque ao mesmo tempo tu é promovido, tu vai tendo, né? Tu vai tendo um destaque. E o que eu comecei a ver é que eu não estava lidando com a minha ansiedade, eu estava mascarando. E conforme as coisas foram acontecendo, os projetos aumentando, as responsabilidades aumentando, eu não estava mais conseguindo lidar com aquilo. E o fator foi aquilo que a gente falou, teve o fator da pandemia, teve o home office, misturou as atividades de dentro de casa com o teu trabalho, aquilo ali, o volume de trabalho também foi algo que começou a me engolir, e a minha ansiedade, eu comecei a não dar mais conta. E daí, Beta, esse trecho desse capítulo, ele é dolorido para mim, que foi onde eu comecei a entender que eu comecei a romantizar a exaustão, eu comecei a romantizar o desconforto, e era assim, era 7 reuniões no dia, era 6 ataques de pânico por dia. E eu desligava a minha webcam e meus colegas, aí que tá, eu não falava eu não cheguei a compartilhar isso. Foi um sofrimento solitário, aquela parte que a gente falou de eu tenho vergonha de falar sobre. Então eu fechava a minha câmera e dizia, gente, espera só um pouquinho, vou pegar uma água. Eu estava tendo um ataque de pânico. Aí eu voltava e contribuía para a reunião, ou contribuía com outras coisas, assim, despedaçada, porque um ataque de pânico te destrói. E eu comecei a achar aquilo ali normal, porque eu pensava, não, eu administro, gente, isso aí tá tudo bem. E começou 1, 2, 3, 5, 6, e os dias ia passando, as semanas ia passando. E eu vou dizer assim, eu mesma, Luciana, ainda não estava entendendo o que estava acontecendo, porque eu estava sempre dizia, não, mas eu consigo, eu dou conta. Eu não queria reconhecer que eu estava doente, entendeu? Porque eu estava com o pé na porta para encalacrar uma promoção, eu estava assim com os projetos mais legais que tu achar estavam comigo, e eu não queria admitir que eu estava ficando doente, eu queria assim, sabe, o foguete não tem ré, eu vivia muito aquele lema, foguete não tem ré, e eu pensava, lá vem o próximo desafio, lá vem a próxima entrega, essa vai ser muito mais legal que a anterior, e nessa eu não percebi que eu fiquei doente no meio do processo de tudo, né? Então, essa foi a parte mais dolorida de perceber que eu também estava pagando uma conta que era de anos atrás. Eu poderia ter entendido que a ansiedade nesse nível, nessa velocidade, nessa potência, há 10 anos atrás eu podia ter olhado para isso, mas eu fui subestimando, né? Até que virou algo muito maior do que eu consegui controlar, né? Gurias, eu queria fazer um convite agora para quem está nos ouvindo, para que vocês descrevessem para a gente quando que vocês tiveram a primeira crise de transtorno de ansiedade, o que que vocês sentiram, o que passou pela cabeça de vocês, o que que se sentiu no físico, né, que vocês perceberam. Queria que vocês narrassem para que quem estiver aqui nos acompanhando conseguisse daqui a pouco ter um entendimento, né, de como que se dá uma crise de ansiedade. Quem começa? Vai, tu, Raquel, vai lá. Pode começar. Bom, a primeira crise que eu tive foi há mais ou menos uns 10 anos. Foi em 2000, vai fazer 10 anos ano que vem. Aquelas bem comemorar aniversário. Não é isso. Mas é que a gente sabe, né? Eu estava em uma época, assim, de final de faculdade. Estava fazendo meu TCC, né? Acho que, na verdade, estava produzindo meu TCC. Então, era uma época bem importante para mim, assim, né? Uma época de marco, né? De transformação, de aprendizado, né?
Porque, querendo ou não, a faculdade é uma época deliciosa, assim. E aí tu acaba eu acabei me deparando com o fato de que, bom, né, a faculdade vai acabar, eu já estava trabalhando, né, já estava inserido no mercado de trabalho, mas estamos aí entrando em uma nova fase. Hoje, eu acredito que esse foi um dos gatilhos para o meu transtorno do pânico ter estourado, digamos assim, porque eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. Meus pais sempre falavam, tu quer tudo para ontem e tal, e a gente ria muito disso e tudo mais, mas não foi... Muitos anos depois, eu me dei conta de talvez o que isso já significava lá atrás. Assim. Eu gosto que vem com essa frase, né? Tu sempre foi muito ansiosa. Eu escuto isso. Tu sempre foi muito. Por isso que eu falo muito que ele não é algo que tu acordou do dia para noite, com crises. Isso ele é um processo que já vem sendo construído, que a gente não vem entendendo, né? Exatamente. Mas, desculpa te interrompendo. Não, mas é exatamente isso. Como tu falou mais cedo, né, Lu? A gente naturaliza isso. Eu sempre brinquei com isso, porque para mim isso era uma característica da minha personalidade. Não, eu sou uma pessoa super ansiosa e tal. E tudo certo, e assim funciona, e tá tudo bem. Até que não tava mais, né? Porque a coisa tomou uma proporção, assim... Bom, eu tava lá na época, então, né, fazendo TCC e tudo mais. E tava bem no trabalho, tava crescendo. Na época, eu era solteira. E aí, eu conheci um cara, eu tava super empolgada, tava super faceira e tal. E a minha primeira crise foi durante uma sessão de cinema com esse cara, inclusive. Era o primeiro date que a gente teve, inclusive. Uma maneira ótima de começar. Mas foi dentro do cinema, a gente estava olhando um filme que eu lembro até hoje, e até hoje eu não consegui olhar ele até o final. Não tenho interesse, inclusive, porque o filme, enfim, não é uma coisa que normalmente me interessaria, eu fui porque era um date e tal. O filme é Prometheus, mas eu não consigo assistir. Eu não sei, eu tenho um bloqueio, eu acho, assim, com o filme até hoje, assim, não consegui olhar. Mas foi no meio do filme, assim, começou a me dar um calor, assim, de um mal-estar e tal. E o ar estava ligado, e aí não, deve ser, sei lá, deve estar muito quente aqui dentro. A gente sabe que às vezes dentro do cinema fica um pouco quente. Aí eu tirei minha jaqueta e tal. Só que não passava, e aí eu comecei a sentir o coração dando uma acelerada, assim. E é muito engraçado, porque é uma vibração muito diferente da vibração, por exemplo, de exercício físico. Muito diferente. É muito diferente, porque é como se tu sentisse em cada pedaço do teu corpo, assim, a batida. Sabe? O teu corpo inteiro tá vibrando junto com o coração, assim. E é muito desconfortável. E eu comecei a sentir aquilo, assim, comecei a suar frio. E aí opa, o que tá rolando? Será que eu, né? Daí tu vai para todas as explicações que tu conhece. Eu sou, né, eu sempre racionalizava muitas coisas, assim. Ainda hoje faço isso, mas bem menos já. E aí eu comecei, não, será que eu comi alguma coisa que me fez mal e tal? Bom, vou no banheiro, vou ver o que acontece. Fui no banheiro, nada aconteceu. Não sei, mas eu ainda não tava, não sei, tava meio esquisita, assim, uma sensação estranha. E aí, quando eu tava voltando de volta para a sala do cinema, eu apaguei, desmaiei. Caí, assim, na porta do cinema, acordei, eu tava sentada numa cadeira, e aí tava o menino com quem eu estava, e os guardas do cinema, uns 3 ou 4, assim, em volta de mim, me abanando, enfim, tentando me fazer voltar, né? E aí, beleza, fui voltando a mim e tudo mais, e ok. Daí eu acho que naquele momento a crise já tinha passado, porque aí os outros sintomas já não estavam, assim, tão fortes, assim, mas aí eu tava me sentindo super fraca, tava tipo, sei lá, tava muito esquisita. Tava com uma fraqueza, com uma certa tontura, que não era bem uma tontura. Muita gente descreve isso como sensação de despersonalização, porque tu meio que não... Tu sai do corpo. Exatamente, meio que sai do teu corpo, assim, tu não tá ali, mas ao mesmo tempo tu tá, é uma sensação muito estranha, nunca tinha sentido na vida, obviamente eu não sabia que eu estava tendo uma crise de ansiedade naquele momento. Bom, acabou o date ali, né, fomos pra casa e tal, ele me deixou em casa e, bom, enfim, eu cheguei em casa e foi, olha só que engraçado, né, alguma coisa, se eu tivesse talvez passado mal de, sei lá, por uma questão de ter comido alguma coisa ruim ou qualquer outra razão, talvez eu tivesse dito para os meus pais, na época eu morava com eles ainda. Mas por alguma razão eu não falei. Eu cheguei em casa, e eu sempre falava, naquele dia eu não falei, eu cheguei em casa e, oi, beleza, subi rapidão, assim, fui no banheiro, e aí fui acalmando, assim, e tal, e a partir daquele dia, aqueles sintomas não foram embora por muito tempo.
Foram várias semanas, assim, onde aquilo não foi embora, aquilo ficava. A sensação que eu tinha que eu já tinha um certo nível de todos aqueles sintomas, assim, a partir daquele momento, e aí eu tinha as crises, que aumentava muito, mas eu não voltava para o ponto zero, sabe? A partir daquele dia, nossa, foi, assim, muito doido. E foram 2 semanas disso, de ter crises, elas começaram a ficar mais próximas uma da outra, assim, até o ponto de eu estar tendo várias por dia. Isso. E aí, o que fez? A gente fez? A gente vai no PA, né? Não, vou lá ver o que está acontecendo, devo estar, sei lá, tô com problema no coração, não sei, né? Eu fui, acho que umas 3 vezes no pronto atendimento, até que na última vez o clínico falou, olha só, eu acho que tu talvez esteja tendo crises de ansiedade. E daí eu, quê? Né? Nunca tinha ouvido falar daquilo, não sabia. Ele começou a me descrever e eu, opa, né? Me identifiquei, talvez seja e tal. E aí ele me recomendou um psiquiatra. E aí eu fui, só que eu tive uma péssima experiência com o primeiro psiquiatra que eu fui, assim, porque ele me parecia ser um psiquiatra que atendia mais casos, não que a ansiedade não seja grave, não é isso que eu estou dizendo, mas acho que ele atendia mais alguns casos de esquizofrenia, umas coisas, assim, ainda mais pesadas, né, do que a ansiedade é. Eu achei ele muito, eu não sei, ele era muito bruto, muito... Ele logo me deu, assim, ele nem conversou direito comigo, ele só me deu remédio, só me deu ansiolítico, e ele foi super meio grosso, assim, não, tu tem que tira uns dias de folga aí, faz umas coisas que tu gosta de fazer e tal. Eu, beleza, só que eu fiz aquilo e não me ajudou, porque eu tava, que nem ela falou, a questão que tu trouxe, Lu, de não conseguir entrar nas redes sociais, de não conseguir olhar o Instagram, eu não conseguia fazer as coisas que eu gostava. Eu não conseguia olhar. Não é só vai dar uma volta e tira férias. Não é. Não é, sabe? E eu me sentia péssima. Eu disse, nossa, eu tô fazendo tudo que ele pediu e não tá funcionando, sabe? Não conseguia olhar filme, não conseguia fazer exercício. Isso em um período de 2 semanas depois da primeira crise. E aí, as crises cada vez mais próximas, eu tive que parar de trabalhar, porque eu não conseguia. Eu ia para o trabalho, eu tinha crises, eu tinha que voltar para casa. Eu só me acalmava mais ou menos quando eu estava em casa, que eu sempre considerei ser... E claro que até hoje, né, o porto seguro, assim, meus pais sempre foram, sempre serão. E a casa tem isso, né, de te acolher, assim. Então, a minha sorte, se é que dá para chamar assim, é que o meu Dindo é psiquiatra. E aí depois de 2 semanas, daí eu conversei com os meus pais, né, meus pais já estavam sabendo de tudo e tal. E aí meu pai, vou falar com o teu Dindo para ver, né, o que ele tem a dizer. E aí ele falou, olha, eu acho que isso aí não é só crise de ansiedade, eu acho que, na verdade, ela está desenvolvendo aí uma síndrome do pânico. Os sintomas estão muito severos e tal. E aí ele me recomendou uma terapeuta aqui em Novo Hamburgo, que é a minha terapeuta maravilhosa até hoje. E ela é psiquiatra também, mas também é psicoterapeuta. Então, eram as 2 coisas, né? Não era só que ela ia me dar um remédio e aí ia passar. Então, eu iniciei aí um processo de, sim, medicamento. Eu precisei tomar medicamento porque eu não conseguia sozinha, né? E só aí já é uma grande luta que a gente tem, né? Porque tem todo um preconceito aí com quem toma remédio para a cabeça, né? Minha terapeuta me disse isso na época. Tá, Raquel, se tu tá com uma dor de barriga, tu não vai tomar remédio para dor de barriga? Eu disse, sim. Então, é a mesma coisa, sabe? Sua cabeça precisa de ajuda nesse momento, ela não tá conseguindo sozinha, tudo certo. E aí eu iniciei, então, com medicação e terapia. Desde então, nunca mais parei. Mas foi isso, assim, o que eu sentia muito nas crises era exatamente isso, assim, era muita taquicardia, essa sensação de reverberar por todo o corpo, assim, suor frio, fraqueza, essa despersonalização, que é como se tu saísse do teu próprio corpo, assim, que parece que tu não é tu, e tu meio que não te reconhece ali, e dá um calorão, nossa, a gente sua frio, tu tem desmaio, ou eu tinha desmaio, ou sensação de desmaio, que é uma tontura, mas é uma tortura, na verdade, porque te dá tontura e tu não desmaia, sabe? Tu só fica daquele negócio ali, assim, e tu não melhora, não melhora, não melhora, e que nem a Lu falou, mais ou menos, tem umas de 10, de 15, de 20, de 30 minutos que dura essa crise toda, mas parece muito mais, parece uma coisa que não vai terminar nunca, assim, tipo, porque é antes, durante e depois, né? Então, o mal-estar, ele é um mal-estar físico e psicológico, né? Muito grande. Então... Eu tinha, uma coisa que eu acho bem importante falar, assim, é que eu tinha
eu, nesse período, a partir daí, eu comecei, não sei se eu sempre tive, ou se aí começou a desenvolver mais, mas eu comecei a identificar pensamentos ruins. Eu tinha muito medo de que coisas horríveis fossem acontecer, sabe? De, assim, tragédias, sabe? De que eu fosse, sei lá, fosse sair, fosse pegar um ônibus e fosse atropelada, que os meus pais fossem ser atropelados, que meus amigos fossem morrer por alguma razão. A ansiedade, ela tem disso, né? Até tem uns memes engraçados na internet, que é para até a gente rir um pouquinho, né? Mas coisas que podem acontecer. Aí tem uma bola gigante. Coisas que podem vir, né? Já é menorzinha. E o que de fato acontece é pequeno. Então, a nossa mente que cria esses cenários absurdos e tu fica preso dentro desses pensamentos achando que eles são muito reais, e daí tu entende que eles não são reais, e é onde o teu corpo começa a reagir e gritar de alguma forma, né? Litia, a tua cabeça te coloca, na verdade, em uma sensação de perigo que não é real na realidade, né? Porque isso, hoje eu ainda falo muito, assim, com minha terapeuta sobre isso, e com outras pessoas, outros amigos, enfim, família, que por isso que eu disse, né, como é importante a gente olhar para a situação e saber avaliar o que de fato está acontecendo ali, né? Porque essa sensação de luta ou fuga, né, que a ansiedade em si, ela por si só, ela não é negativa, ela é necessária. O estresse, daqui a pouco, a parte boa dele, né, que é aquela reação, aquele ímpeto, ele foi criado para a gente sobreviver, né? Então tem ocasiões em que ele é muito necessário. A questão é que o que o transtorno de ansiedade faz, o que o pânico faz, é que a tua cabeça fica achando que tu tá em perigo o tempo todo. E aí tu começa... viver constantemente sob esse nível de estresse. Constante estado de alerta. E é bem isso que nem a Raquel falou. A ansiedade, ela é boa. Por causa da ansiedade que a gente tá vivo e fica alerta, que faz com que a gente atravesse uma rua e não é atropelado, ou que se um cachorro vem em nossa direção, a gente sai correndo. Porque a ansiedade nos coloca em alerta. Isso é ótimo para nossa sobrevivência. A questão é quando a nossa mente fica nesse estado alerta o tempo integral, e isso traz essas consequências para a nossa vida. Porque esse mecanismo de luta e fuga, a nossa mente não diferencia o que é um perigo da rua e o que é um perigo que está dentro da tua mente. O teu corpo vai reagir exatamente igual. E nesse fluxo... Se criam esses cenários em que tu tá vivendo no mundo paralelo de eterno perigo. Tu tá na tua mente em eterno perigo, e isso que a ansiedade generalizada faz, tu fica em instante e tu tá o tempo todo em perigo. E assim, né, Beta, tu tira de um cenário que é um perigo da rua, alguma coisa que vai acontecer, e tu coloca essa preocupação na tua pauta do dia, na tua entrega, nas tuas coisas. Exato. Então, assim, tu começa a ter ansiedade por várias coisas. Tudo se tornam situações que tu nunca vai dar conta, que isso ou que aquilo. Então... Tudo é um gatilho, né? Tudo é um gatilho. Por isso que tu precisa... Tudo é urgente, né? Então... Até vou responder a pergunta, porque a minha ansiedade, ela começou parecido contigo, mas tivemos aí umas interseções, porque o que acontece? Eu acho que a idade da adolescência, essa decisão do futuro, o que eu quero ser, ele é um gatilho que a gente tem que olhar, né? Foi ali onde começou também. Ai, o que eu vou fazer no vestibular? Pá! Crise de ansiedade. O que eu fiz? Fiz a mesma coisa que tu, fui para um psiquiatra, fui lá, tomei um remedinho, fiquei anos tomando ansiolítico sem entender, sem fazer uma psicoterapia, sem olhar para isso. Porque eu peguei aquele remédio e segurei como uma muleta, nunca mais aconteceu. Tomei durante anos, até que eu comecei a me incomodar e dizer assim, quero tirar isso aqui, não quero mais estar gastando com psiquiatra, não quero estar tomando remédio, eu não quero mais. Só que não sabia o que era ansiedade, né? Seguia ali trabalho, graduação, pós-graduação, tudo acontecendo junto, né? Que eu tenho essa característica mais acelerada. E quando eu tirei o medicamento, eu entendi que eu não tinha aprendido a lidar com a ansiedade. Só que quando começa com uma ansiedade, uma crise de ansiedade, ela é diferente de um pânico, até para explicar, assim, que foi a pergunta que a Beta fez ali anteriormente. Uma ansiedade, tu sente, assim, uma sensação de sufocamento na garganta, parece que o ar do mundo não é suficiente para ti. Aí ela vem com uma dor no peito, um mal-estar, tu até sente ali um tremor, um calafrio,
ele é um desconforto, mas uma crise de ansiedade não é tão intensa quanto o pânico. O pânico, ele é muito mais intenso. Então, isso dá uma diferenciação, porque ela vem com crise repentina e inesperada e vai tu sente os impactos muito mais forte no teu corpo, né? Então, mas o entender isso fez com que eu fosse, quando voltou na vida adulta, buscasse o caminho contrário. Em vez de já ir direto para um psiquiatra, eu fui junto com a psicoterapia para poder lidar, conseguir entender de onde é que estava vindo. E o me permitir passar pelas crises fez com que eu hoje entenda, reconheça e não precise mais usar uma medicação, que eu acho que essa é a parte que a gente vai falar, que as pessoas, por terem um receio de precisar de ajuda, acabam deixando que fique muito maior e nem vão, né? O fato de tu ir buscar ajuda hoje que eu vejo, se eu tivesse tido esse discernimento que eu tenho agora, talvez não tivesse evoluído tanta doença, porque a ansiedade a gente... tu subestima o poder, tu pensa assim, é uma crisezinha, porque foi a minha ansiedade generalizada, que eu desenvolvi duas, que evoluiu para o pânico, porque eu comecei a ficar com medo, meu corpo, ele realmente estava mostrando todos aqueles sintomas, e depois que tu tem o teu coração sempre acelerado, tu tem ali palpitação, tu passa o dia todo com formigamento, eu sentia o meu braço todo dormente, e a minha boca, o meu corpo era todo dormente, com ondas de calor e frio, então assim... eu não estava entendendo que aquilo é ansiedade, sabe? Eu acho que essa é a parte mais que a gente precisa olhar para a saúde mental, porque é muito distante, porque tu fala assim, a saúde mental é algo separado do teu corpo, e na verdade ele é integrado, e quando tu entende isso e reconhece, fica mais fácil, sabe, de buscar ajuda, entender. E falar sobre, sabe, Beta, eu vejo que para a Beta é um universo novo, assim, tô vendo da nossa conversa e do quanto precisa se desconstruir, sabe? Porque quanto mais... hoje as pessoas me falam, mas Lu, não sei o quê, eu sempre digo, gente, quanto antes tu entender, né? E a ansiedade aí é a condição mais comum hoje, né? Não tem como a gente fugir, a gente tem muita gente sofrendo sobre isso. Só que o que eu vejo, Luciana, que o que me encalacrou na ansiedade foi o meu ritmo desenfreado de estar sempre estudando, estar sempre trabalhando, não descansar e querer achar que eu sou uma máquina, que eu tenho que ganhar a minha vida antes dos 30, e eu coloquei em mim um ritmo tão acelerado que eu subestimei o poder da ansiedade. E é isso que a Raquel fala, tu acha que é algo que vem como quase como uma placa, eu sou ansiosa, e daí na verdade tu já tá com isso desde a tua adolescência muitas vezes, e tu diz, não, eu sou assim, eu sou acelerada, esse é meu jeito, e depois tu entende que existe maneiras de tu baixar um pouquinho dessa tua aceleração, porque a longo prazo a tendência é que te traga mais prejuízo do que benefícios, né? E, gurias, como foi para vocês receber o diagnóstico do transtorno de ansiedade? Como que foi aquela conversa assim, amiga, tu tens uma doença mental que precisa ser tratada. Como que vocês receberam isso? Eu vou te dizer, Beta, que a partir do momento que eu aceitei, eu entendi que eu não estava dando conta sozinha, que era uma disfunção realmente na tua mente, que tu pode, durante um período, tomar um medicamento ali, que os neurotransmissores não estão funcionando direitinho, e que existe medicação, ponto, sabe? Aquilo ali não é uma sentença, porque, por exemplo, hoje eu, Luciana, eu não tomo mais medicamento, porque eu entendi que aquilo ali era um transtorno de ansiedade e que eu precisaria lidar com a minha ansiedade. A partir do momento que tu aceita, reconhece e busca ajuda, a vida muda. E assim, não é para todo mundo igual. Por exemplo, algumas pessoas vão precisar tomar remédio mais tempo, vão precisar tomar remédio para toda a vida, e tá tudo bem, sabe? Então, por isso que esse diagnóstico eu enxerguei, e isso é muito tranquilo para mim falar, porque eu entendi que era eu que precisava lidar com a ansiedade, sabe? Eu precisava encontrar maneiras. Por isso que hoje eu venho estudando mindfulness, eu venho praticando meditação, porque a meditação
na minha vida foi um pote de ouro. Quanto mais eu comecei a meditar, menos remédio eu precisei tomar. Então, assim, mas é óbvio que eu não saí meditando. Não, bem pelo contrário, eu fui numa terapia. Continuo tentando. Fui no psiquiatra, precisei naquele período e tudo bem, depois, hoje não se precisa mais. Mas foi a forma que eu entendi de como é que eu trago essas ferramentas para a minha vida. Como é que eu aprendo a desacelerar? Eu tive que aprender muita coisa ao mesmo tempo, sabe? Não é uma mudança que eu acordei de um dia para a noite. Eu ainda estou aprendendo, ciente que talvez num futuro ou daqui a pouco isso pode vir a voltar. Isso eu desenvolvi esse transtorno, eu desenvolvi essa síndrome. Agora eu, Luciana, tenho o desafio de aprender a controlar ela e mudar o meu estilo de vida. É muito claro isso para mim, sabe? Que se eu voltar para aquele ritmo desenfreado, de pegar minha capa de workaholic, querer trabalhar 7 dias da semana, 3 turnos, e levantar 3 horas da manhã para fazer planilha no Excel, eu vou voltar a ter crise de ansiedade, sabe? Meu Deus, só de te ouvir eu já suo frio aqui. Pensa, a gente acordar às 3 da manhã porque precisa fazer uma planilha de Excel. Eu tenho pânico disso, já me deu uma mal-estar aqui. Mas, para mim, a gente precisa falar que culturalmente e socialmente é muito bonito tu ser uma pessoa workaholic. Nós vamos falar mais sobre isso, porque a gente vem dessa cultura, né? Vamos voltar nisso. Porque... Eu me achava maravilhosa, inclusive por isso que eu te disse, eu quando tive que reconhecer que eu precisava me desligar para cuidar de mim, a primeira coisa que eu tive que fazer é desconstruir o que é fracasso e o que é sucesso, porque sucesso para mim era, assim, trabalhar muito até entender que a longo prazo isso traz muitos prejuízos, né? Em alguns casos, né? Não é para todo mundo, mas eu, Luciana, senti muitos impactos disso. Com certeza. E Rachel, como que foi para ti receber esse diagnóstico? Então, para mim foi uma coisa um pouco ambígua e ainda eu acho, porque ainda hoje eu... bom, tema de muitas sessões de terapia, mas para mim hoje ainda é muito difícil admitir quando eu não estou bem. É muito difícil, eu sou muito perfeccionista com o meu trabalho, sim, mas principalmente comigo. E eu digo mais, eu não só sou perfeccionista, eu sou muito cruel comigo. Na realidade é isso. Então foi muito difícil para mim, quando eu recebi o diagnóstico, porque na minha cabeça eu sempre precisei ser perfeita, sempre precisava... E o que é perfeição? Primeiro que a perfeição não existe, né? Mas segundo que eu sempre achava, assim, que eu sempre tinha que ser perfeita, sempre tinha que estar, sei lá, bonita, magra, ter boas notas, depois ser bem-sucedida no trabalho, trabalhar pra caramba... Quando veio, então, esse diagnóstico, que na verdade foi o meu corpo e a minha cabeça me avisando, guria, diminui esse ritmo aí, não, assim, não tá legal o caminho para onde tu tá aí. Assim, o caminho até tava legal, mas a forma como tu tá caminhando não tá bacana, não. Isso aí não vai dar bom, não. Então, foi muito engraçado, porque por um lado foi muito difícil eu aceitar, então, que, poxa, eu tenho um transtorno mental e isso é muito sério, né? Mas tem tratamento, né? Muita gente passa por isso. Então, ao mesmo tempo que foi difícil, foi muito confuso, porque foi muito difícil, mas eu também me senti acolhida e aliviada, porque eu pela primeira vez em muito tempo, eu tinha nome para as coisas que eu estava sentindo. Eu li um livro, que se eu não me engano, o título é Da Emoção à Razão, uma coisa assim, que meu pai casualmente tinha em casa. E aí eu peguei esse livro e comecei a ler, e ele descreve vários transtornos de ansiedade, enfim, outras doenças mentais também. E ali eu lia o que eu estava sentindo, e aquilo ali me dava um alívio, porque eu pensava, cara, tem pessoas escrevendo sobre isso, pesquisando sobre isso, então, ok, eu não tô louca, eu não tô sozinha, tem mais gente que passa por isso, sabe? E foi muito bom poder entender o que estava acontecendo e poder dar nome para as coisas, porque, como eu falei, na primeira crise de ansiedade que eu tinha, eu não sabia o que eu estava sentindo, nunca tinha sentido aquilo antes. E eu fui uma pessoa que, graças a Deus, assim, até hoje, minha saúde é super boa, então eu quase nunca ficava doente, sabe? Então, quando veio, e até isso, tipo, eu super me cobro, até hoje, gente, para mim, ficar doente, tipo, gente, olha só, eu preciso aprender a ficar doente, tá? Esse é o nível do meu nível, sabe, da minha cobrança por perfeccionismo. Eu me cobro quando eu tô doente. Não posso estar doente, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer minhas coisas.
Olha só. Quase não é controladora, né? Não, imagina, quase nada. Mas a ansiedade é isso, né? A ansiedade é isso, querer controlar. Ansiedade é controle, é querer controlar. Tudo. Exatamente. Até, poxa, sei lá, até o meu corpo, sabe? E a vida e tudo, sabe? E até tu entender que toda essa necessidade de controle, primeiro, que ela não existe, e segundo, que causa um sofrimento em ti, porque tu fica presa dentro da tua expectativa, presa dentro dos cenários que tu cria, dentro de tu achar que tu tem controle. Então, ele é uma coisa que volta muito forte para ti, né? Volta. Nossa, com certeza, porque, na verdade, se tem uma coisa que a gente não tem na vida é controle, né? A pandemia, inclusive, veio aí para mostrar muito isso, né? A gente não tem controle das coisas. Nem do que acontece com a gente, e muito menos do que a reação dos outros às coisas, né? Nossa, a reação dos outros, nem me deixem começar sobre esse assunto. Mas, enfim, então foi muito isso, foi uma coisa meio ambígua, assim, foi muito difícil aceitar, mas também foi muito bom saber o que eu estava sentindo, entender o que eu estava sentindo e ter ajuda, ter ido buscar ajuda e receber essa ajuda, e isso, receber essa ajuda e conversar com as pessoas, conversar com a minha terapeuta, com os meus pais, com os meus amigos sobre isso, acabou me ajudando muito a aceitar, né? E aí entra, embora seja uma coisa difícil para mim hoje com, né, outros temas e tal, mas me ajudou muito, assim, é bem que nem a Lu falou, assim, no momento em que tu aceita e que tu entende que, assim como, sei lá, às vezes tu pode ter uma gastroenterite, é um desequilíbrio. A síndrome do pânico a ansiedade, enfim, é um desequilíbrio químico no teu cérebro. Os neurotransmissores, como a Lu falou, não estão funcionando como eles deveriam. Então, tu precisa, em primeiro lugar, quando o negócio está muito agudo, tu volta, faz eles voltarem para o lugar, e aí sim, né? Aí a gente pode iniciar, foi o que aconteceu comigo, né? Eu tomei medicação por bastante tempo, parei depois por um tempo, depois tive que voltar, porque as crises voltaram, e aí quando eu precisei voltar, eu entendi, como a Lu falou ali, que talvez eu não aprendi a lidar 100% com a ansiedade. Não aprendi a lição. Porque o medicamento, ele é extremamente necessário, o ansiolítico, ele é muito necessário, mas muitas vezes a gente acaba usando eles como bengala também. Então, como uma muleta. Uma muleta, eu não preciso, então, aprender a lidar com a minha ansiedade, porque eu tô tomando remédio, tá tudo certo. Não tá. Mesmo tomando remédio, e se tu precisa tomar remédio, por favor, gente, tomem remédio. Se vocês precisam tomar remédio, tomem remédio. Isso ajuda muito. Mas isso não quer dizer que tu não precise fazer terapia e te entender, porque é isso que vai te curar. É isso que vai te ajudar. Né? A gente precisa se entender, a gente precisa entender como a nossa cabeça funciona, o que... Foi isso que me ajudou muito, assim. Eu até queria... Até anotei aqui para não esquecer de falar. Casualmente, vocês começaram a entrar no assunto de trabalho, assim. Esse, para mim, hoje é a minha grande fonte de ansiedade, assim. Tem sido um aprendizado fantástico, de verdade, assim. Difícil, porém fantástico. Mas eu achei muito curioso que esses dias eu estava pensando sobre isso, assim. Na primeira vez, lá quase 10 anos atrás, quando eu tive as minhas crises de pânico, minha síndrome do pânico pela primeira vez, como a Lu falou, foi uma coisa que foi se construindo por muito tempo e aí estourou, né? E dessa vez, hoje, eu estou vivendo um momento onde eu estou, talvez ainda, estava mais, agora um pouco menos, mas talvez ainda esteja, em pré-burnout, assim. A minha terapeuta me falou, isso, tu tá quase tendo um burnout. Se tu não parar, tu vai ter um burnout. E por que ela falou isso? Porque eu trouxe esse assunto para terapia, porque eu percebi e eu me senti muito grata por ter tido a capacidade de perceber que, não, peraí, eu não tô me tratando bem, eu não tô legal, sabe, tem alguma coisa que tá fora aí de novo. Então, eu trouxe isso para ela, a gente começou a conversar sobre várias situações aí do meu dia a dia, sobre como eu estava reagindo às coisas e enfim, né, levando a minha vida na realidade. Bom, foi muito eu saí dessa sessão de terapia, meu namorado me buscou e eu precisei ficar 10 minutos chorando, assim, com o carro parado, porque foi muito forte, assim. Foi muito forte. Mas, Raquel, até ali um pouco do que eu trouxe antes... eu vejo assim, tá? Eu tenho 28 anos. Eu tô há muitos anos funcionando de forma acelerada, na autocobrança, de querendo dar conta de tudo, de ser a melhor, disso e daquilo. Por mais que tu venha num movimento de... Por isso que eu falei pra Beta, eu nunca vou atribuir a um lugar,
porque todos os lugares em que eu passei, tudo na minha vida, eu funcionava dessa maneira. Se tu desloca disso e tu vai para uma outra situação, tu vai repetir esse comportamento e tu vai funcionar da mesma maneira. E quando tu reconhece que tu precisa fazer diferente, porque tu tá sendo cruel consigo mesma, tu tá te impondo um ritmo que tu não vai conseguir dar conta e aceitar isso, é quando a gente começa a mudar esse comportamento. Porque eu vi que eu também não tinha inteligência, e reconheço, eu não tinha inteligência emocional para lidar com algumas situações. Eu mesma estava querendo dar conta de tudo quando eu deveria ter dito, eu não consigo dar conta, né? Então, reconhecer essas coisas faz com que a gente, pelo menos, tente mudar, né? Que é esse papel do, olha, eu estou tentando agora, mas hoje é muito mais difícil para mim vir no movimento de desacelerar, de vir com calma, porque o meu corpo, ele quer que eu seja assim, ó, uma máquina a 1000 por hora. E como é que eu entendo que eu não vou conseguir ser essa pessoa e que se eu quiser ser, colocar em mim esse ritmo, eu vou ficar doente, né? Inclusive agora, assim, estamos indo para a reta final do ano, já é uma época de dar uma desacelerada, de colocar um pouquinho o pé no freio, né? Essa é uma das coisas que eu tava assim, agora com lança-livro, queria super fazer um projeto de expansão, daí eu disse, não vou fazer projeto de expansão coisa nenhuma. Eu descansar. E são escolhas, né, gurias? São escolhas que a gente precisa fazer. Escolhas. E cabe a nós delimitar essa redoma assim entre nós. Autorresponsabilidade de fazer escolhas, de reconhecer os limites, de dizer não, né? De não fazer, né? Então, são muitos degrauzinhos. Eu digo que é uma escada que a gente vai subindo esses degrauzinhos, com certeza. Isso aí. E deixa eu comentar justamente sobre isso. A gente representa uma geração de mulheres que foram super incentivadas a ser bem-sucedidas, a buscar independência financeira, a ocupar o espaço que sempre nos foi dito que a gente tem todas as condições de conquistar, né? Seja na família, seja entre os amigos, colegas de trabalho, a gente sempre sentiu que podia tudo. Aí vem aquela frase que a Lu comentou, que o foguete não tem ré, né? Vamos lá, que a gente não é foguete, a gente não é obrigada a ser a pica das galáxias, né? Então, assim, como foi para você se dar conta de que a felicidade ela não está num contra-cheque gordo, numa viagem para as Maldivas, mas para a gente, enfim, entender que estilo de vida diferente das musas do Instagram fazem esse sentido para nós, entendeu? Ai, Beta, olha, eu acho que foi, assim, o maior tapa na cara que eu levei, assim, de mim mesma, assim, de chinelo, que foi para ficar com a bochecha vermelha. Porque tem frases que eu odeio, né? O foguete não tem ré, eu trabalho enquanto eles descansam, produza enquanto eles estão se divertindo. Esse entendimento da sociedade, a gente tem que ser a mulher foda, e muitas vezes a gente se cobra, né? Até os 30, né? Ou tu se coloca metas até os 40, metas até os 50, e tu começa a perseguir aquilo de uma forma tão maluca que tu quer muito, né? Algumas coisas num prazo determinado que tu se coloca, que aquilo ali ele vem o prejuízo. Hoje eu vejo, e eu falo isso no livro, eu tenho a sensação que toda essa minha busca desenfreada de ser a melhor, de ser a mais foda, de querer ter não sei quantos diplomas, de ir acumulando especialização, tudo isso eu tenho a sensação que eu paguei num cartão de crédito chamado ansiedade, porque ele foi me consumindo ao longo da vida, só que na ânsia de querer ser sempre a melhor, ser isso ou ser aquilo, eu fiquei doente. E daí agora eu me pergunto, de quem que eu cobro a conta? Vou cobrar de mim mesma, porque eu que estou pagando ela, né? Mas o entender tudo isso e ver que esse caminho, para mim, não foi saudável, talvez para outra pessoa seja, faz com que eu entenda que eu não quero mais fazer isso, sabe? Eu sou uma pessoa que adoro trabalhar, eu adoro ter a vida em movimento, mas o que é esse movimento da necessidade de estar sempre buscando? Porque eu acho que o que nos cabe agora é assim, tu conquista um carro, tu já quer o próximo, tu conquista uma casa, tu quer o próximo. E tu tá sempre nesse buscar mais e mais, que tu não entende que essa falta tá na falta de dentro. Eu nunca vou me esquecer que acho que ali foi um chip que virou da minha ansiedade quando eu vim morar aqui com meu namorado, a gente reformou o apartamento e eu chamei uma amiga minha para fazer uma janta e conhecer meu apartamento. Aí, quando ela tava ali na janta,
eu peguei e mostrei para ela o próximo apartamento que eu estava vendo. E eu não me dei por conta daquilo. E ela olhou para mim e ela disse, não, Luciana, eu não estou entendendo, eu vim aqui para justamente conhecer o teu apartamento novo, tu já está querendo outro? Então, mas isso talvez nem sempre é consciente dentro da gente, que esse buscar, e a gente acha que vai ser mais feliz na próxima promoção, no próximo... É porque a gente foi ensinadas assim, né, gurias? A gente vem de uma realidade, eu imagino que as famílias de vocês também tenham essa coisa de que o sucesso é o quê, né? O sucesso é ter uma casa legal, é ter um carro bom, é poder fazer viagens maravilhosas, é ter, acumular. E eu acho que eu, pelo menos, cheguei nesse momento de vida em que eu percebo que, poxa, eu não preciso disso, cara, não vai fazer diferença para minha vida. O que vai fazer diferença é eu ter saúde, eu me sentir feliz em poder ler um livro sentada tranquila em algum lugar, eu poder ver meu filho crescendo feliz, saudável. Dinheiro é importante, é óbvio que é. É óbvio. Mas eu acho que a gente pode fazer escolhas que nos direcionem para uma vida que tenha qualidade, que tenha sustentabilidade, sabe? Porque ficar nessa batida maluca dos gurus de autoajuda, que vamos lá, o foguete que vai, que não sei o quê, e faça e aconteça, tá tudo nas tuas mãos, tu tem um potencial imenso para conquistar o que tu desejar. Cara, isso vai chegar um momento em que não vai mais rolar, e aí a nossa cabecinha não vai mais funcionar. Eu acho que talvez até nós já tenhamos chegado nesse momento, né? Porque os dados que tu trouxe no começo do programa e o que a gente tem visto e a quantidade de pessoas com quem eu tenho, vocês, né? A Lu, a Beta também tem conversado, que tem nos trazido esses relatos de que estão passando por momentos muito parecidos com o que a gente está descrevendo aqui também. Eu acho talvez que a gente já está chegando nesse momento, né? Onde a conta está chegando, né? A conta do modo como a gente tem vivido, as cobranças que nos são feitas e que a gente se coloca e tudo que a gente sempre ouviu, tudo que a gente sempre entendeu por felicidade, por sucesso, né? Por essa busca. Nossa, eu me identifico muito com essa busca aí da Lu, assim. A Beta sabe, a Beta acompanhou e acompanha muito, assim, a minha trajetória no sentido de empreender, né, de sair de uma corporação e trabalhar para mim mesma. Isso foi uma coisa que foi muito difícil para mim tomar esse passo. Foram anos de sofrimento, porque eu queria muito fazer, eu não conseguia, não me sentia pronta, não me sentia preparada, até que eu fiz. Nossa, tô faceira, sabe? Tipo, tô arrasando, tô me sentindo ótima, tá dando tudo certo. Mas o que aconteceu? Eu cheguei no momento em que eu me dei conta, assim, de que eu não estava... Por que eu optei por empreender? Eu queria poder organizar melhor a minha agenda, eu queria que todo o esforço que eu dedicasse voltasse para mim, queria poder curtir mais a minha vida, porque eu estava trabalhando demais, eu vivia em função do trabalho. E o que está acontecendo hoje? A mesma coisa. A mesma coisa. A gente vai repetindo padrões. Tu vai repetir o padrão, exatamente. Óbvio. E é óbvio que sim, eu queria tomar essa decisão e, né, tomei a decisão correta, estou muito feliz com ela, mas eu entendi, eu acho que talvez eu tenha finalmente entendido que não importa onde eu estiver, né, se eu não cuidar, eu vou estar agindo da mesma maneira que eu sempre agi. Então, chegou no ponto que eu entendi que eu não estava conseguindo aproveitar os louros e as coisas boas da decisão que eu tomei, dos meus dias, sabe? Uhum. Eu tava só, sei lá, correndo atrás da máquina, no piloto automático de novo, né? Entregando um job e já emendando outro, porque nunca é o suficiente, né? Exatamente. E claro que eu acho que é muito importante que a gente fale isso, né? A gente está vivendo em um momento muito complicado economicamente, estamos saindo, na verdade nem saímos, né, ainda da pandemia. Então a gente está vivendo sim um momento complicado economicamente nos últimos anos aí também. E quando né, eu acredito muito nisso, assim, quando o país, o estado, o município onde a gente vive, quando não tem essa estabilidade econômica, assim, isso afeta muito, não tem como dizer que não afeta, né? Porque a gente fica com medo, a gente não tem certeza do amanhã, então isso gera muita ansiedade também. Mas eu também tenho certeza, assim, de que se eu não me policiar para viver melhor, para aproveitar, mais do que definir um ponto final, assim, na viagem, no caminho, eu preciso aproveitar a minha jornada, eu preciso cuidar do carro onde eu tô, né, para que eu possa percorrer essa estrada bem
e chegar no ponto, talvez, onde eu queira. Talvez aí no meio eu desvie do caminho, né? Vá, sei lá, resolva fazer uma curva ou outra, enfim. E aceitar esses desvios que são... Comigo foi assim, continua sendo, né, gurias? É um eterno aprendizado, a gente vai se experimentando, se testando. Opa, isso aqui eu já não quero mais, eu já sei que não quero, portanto vou dizer não. Né? E com esse não vem as consequências, vem aquela grana que a gente queria ter, mas que não vai ter, e eu vou ter que passar aquele mês sem aquela grana, e vamos segurar, faz parte. Então, é muito isso. A coisa do financeiro, eu acho que é muito importante para todos nós. A gente quer ter uma boa vida, a gente quer poder ter os nossos luxos, né? A gente merece luxar. Mas eu acho, né, Beta, a que preço, né? E Raquel é a minha maior, o meu ponto de interrogação, assim, que eu vou entender esse aprendizado agora ou eu vou ter que sentir mais na pele quantos mais anos ainda até entender o que a ansiedade está querendo me dizer? Porque, assim, eu não conseguia aproveitar. Eu pegava um diploma, eu queria ir para o próximo. Eu pegava uma conquista, eu queria ir para a próxima. Às vezes eu estava numa viagem, juro por Deus, eu estava sentada em Natal, não sei o quê, e eu estava pensando, não, mas nas minhas próximas férias eu quero fazer tal coisa. E nesse buscar incessante, eu não aproveitava a jornada. E é não aproveitar a jornada em lugar nenhum, porque tu reflete isso na tua vida pessoal, nos teus relacionamentos, no teu trabalho. Às vezes tu não tá presente em lugar nenhum porque tu quer estar em outros lugares. E trazer a minha mente para o presente é hoje o meu maior aprendizado e querer mesmo, sabe? Ser uma pessoa melhor e que não só busque, sabe? Porque, poxa, tem tanta coisa boa dentro de um cenário de pandemia. Poxa, é um privilégio estar vivendo a vida desse jeito, tu ter o que comer, tu tá vivo. Eu acho que, assim, estar vivo já é mais do que suficiente de ter motivos para agradecer. E como é que a gente sai desse fluxo automático, dessa cobrança, dessa sociedade que nos diz que a gente precisa mais e mais e mais para a gente poder curtir tudo que a gente já conquistou, né? Inclusive a trajetória de dizer, eu quero curtir isso que está acontecendo agora. E eu sou que nem a Raquel. Eu escrevi um livro em 7 meses. Se eu não me policio, eu vou começar a abrir o meu doc e eu publico a continuação do Acalmamente daqui uns meses. Porque é inerente, ele tá comigo, esse ritmo. Mas eu não quero mais ser assim. Eu reconheço que esse comportamento me trouxe mais prejuízos do que benefícios e agora eu quero fazer diferente, sabe? Quero mesmo. Ô, gurias, uma coisa que me ocorreu também é o seguinte, nós somos colegas de trabalho e eu não me lembro em nenhum momento de tanto a Raquel quanto a Lu vierem contar, ou enfim, em algum momento a gente conversar sobre o fato de vocês terem transtorno de ansiedade. Me contem se isso foi uma opção de vocês, realmente eu não quis contar, vocês não se abriram porque sentiram que isso era existia um preconceito quanto às doenças mentais, o famoso mimimi, ai, que frescurinha que essa guria está fazendo, sabe? Contem para mim, assim, o porquê de no início vocês se resguardarem, o que está por trás disso, dessa atitude? Eu acho, para mim, foi muito, acho que passa muito pela vergonha, eu acho, sabe? Eu acho que a gente tem... tenho ainda, né, hoje bem menos já, mas sempre tive muita vergonha, como eu falei antes, de admitir quando eu não estou bem. E eu tinha muita vergonha de dizer que eu não estava bem, que eu tinha um transtorno de ansiedade, de síndrome do pânico, porque na minha cabeça, como eu disse, eu precisava ser perfeita. Eu achava que eu precisava ser perfeita para as pessoas, para mim mesma. E na minha cabeça, na época, admitir que eu tinha um problema, que eu estava passando por um período complicado de transtorno mental, porque sabe, a palavra transtorno mental tem uma conotação negativa, né? Mas, cara, não precisa ter, sabe? A gente coloca essa conotação, eu colocava muito essa conotação, é claro, não tenho dúvidas de que partia muito de mim isso. Então, inicialmente, foi uma forma, eu acho que eu encontrei de me proteger, porque eu tinha vergonha. Mas também... já é um momento em que a gente está muito fragilizada. Como a Lu falou, assim, destrói a casa, é um furacão que acaba com a casa. Depois tu tem que ir devagarinho ali, né? Colocar os tijolinhos.
E aí, às vezes, quando eu falava e aí também, talvez eu não falava para as pessoas certas, né? Mas é que a gente não sabe, às vezes, também quem é a pessoa certa, não é? E às vezes, quando eu ia falar, as pessoas me olhavam de um jeito meio estranho. Eu comentei com a Beta até, teve no primeiro dia que eu voltei, depois de passar um mês afastada do trabalho, teve uma colega, a gente foi almoçar, e uma colega me olhou e falou assim: olha, tu tá de volta, tava doentinha, né? E aí, assim, eu falei para a Beta, talvez essa frase ela não tenha nada de errado. Eu não sei dizer se ela falou por mal ou não, até acho que não. Mas o jeito que ela falou naquele momento, a palavra doentinha, eu pensei, doentinha? Doentinha, tu tá gripada, eu tava um mês sem conseguir sair de casa, sabe? Então, as pessoas não entendem, às vezes, também a dimensão desses transtornos de ansiedade, síndrome do pânico, enfim. Então, eu senti aquilo de uma forma muito pejorativa. E aí, quanto mais eu tinha essa reação um pouco pejorativa de algumas pessoas, menos eu queria falar, porque eu já tinha medo dessa reação. Eu não queria me expor daí. Sei lá, as pessoas vão achar que eu sou louca, sabe? Então, ou achar que nossa, tu ficou um mês em casa, vai, tava bom, e aí, o que tu fez, né? Pra onde é que foi passear e tal? Semana, descansou, né? E aí, descansou, ficou bem. Se tem uma coisa que eu não fiz nesse mês que eu fiquei em casa foi descansar, porque tu não descansa, tua cabeça tá a mil, tu não consegue fazer as coisas, tu tá incapacitada, sabe? É muito incapacitante. E assim como tu também não quer dar palestrinha, né? Então senta aqui que eu vou te explicar o que é. Exato, também não quero ficar ensinando as pessoas, sabe? Enfim, então é uma coisa assim que exige, acho que, muita empatia, muita sensibilidade, assim. E é claro que nem todo mundo tem, mas eu acho também que isso passa muito pelo fato... É muito engraçado que é uma coisa que se retroalimenta, né? Porque a gente tem vergonha de falar, quando a gente fala, a gente sente julgamento, a gente sente algumas coisas negativas, e aí isso faz a gente falar menos, e menos, e menos, e quanto menos a gente fala, mais as pessoas vão reagir dessa forma, porque é desconhecimento, né? Tem pessoas que são ruins mesmo, claro que tem, mas eu sempre fui muito positiva, então eu acredito que não, sabe? Eu acredito que muito é por desconhecimento, é por não ter vivido isso. A gente tem preconceitos e julgamentos que a gente faz com situações que a gente não viveu. Então, foi muito assim. E quando eu comecei... teve uma hora que eu taquei o foda-se. Foda-se, tava com síndrome do pânico. Mas teve uma hora que eu simplesmente disse, não, azar, eu tava com síndrome do pânico mesmo, é isso aí, foi assim, assim, assado. E agora tô melhor, não tô bem 100% ainda, mas estamos aí, né? Um dia de cada vez e tal. Quando eu comecei a tratar isso também com mais naturalidade, tinha aquelas pessoas que ainda olhavam estranho, beleza, mas aí eu comecei a receber mais apoio também, porque eu me abria mais. Então, eu acho que tem essas duas facetas, assim, sabe? Estamos aqui formando uma rede de apoio para isso também, né? E o objetivo dessa conversa é desmistificar esse transtorno e fazer com que as pessoas também se sintam acolhidas e entendam a profundidade, a importância de falar sobre o tema e buscar profissionais qualificados para te dar esse suporte, né? Lu, como é que foi a tua experiência de optar por não abrir e, em determinado momento, não só abrir, como lançar um livro? Agora eu botei os pés na porta mesmo. Mas é que assim, né, Beta, eu parto de um pressuposto que a pandemia é um fator determinante, que é uma vida antes da pandemia e depois, porque abriu essa conversa com mais naturalidade. A gente foi colega em 2015, se eu não me engano, 2015, 2016, ali nessa janela de tempo, né? Já tinha crise de ansiedade, já tinha ataque de pânico, e para onde que eu ia? Eu ia para dentro do banheiro naquela época, ia para dentro do carro no intervalo de almoço. Eu me escondia porque eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje para falar desse assunto, eu não tinha o entendimento, tinha essa camada da vergonha, do preconceito, do que as pessoas vão pensar de mim. Depois que eu entendi que tudo que eu passei, o meu pânico, inclusive, é consequência de tudo que eu estava fazendo comigo, quando eu vi que eu estava sendo a minha maior inimiga ali, e que depois que eu me reergui, eu não deixo mais ninguém me machucar, entendeu? Eu não deixo que um julgamento pesado de outra pessoa venha me derrubar, porque hoje eu estou muito fortalecida com tudo que eu passei, sabe? Então, assim, eu também escuto, tem gente que fala, a Luciana teve meio ruim da cabeça, eu dou risada, eu digo, realmente, eu ainda estou ruim da cabeça, eu acho que eu vou estar ruim da cabeça o resto da vida, só que hoje em dia eu dou risada, porque
eu entendo a dimensão do que eu estou fazendo, eu entendo a potência do que é conseguir atingir a dor das outras pessoas, falar com elas sobre isso, desmistificar muita coisa, porque ainda carrega mais preconceito, porque as pessoas dizem, mas tu é bonita, tu é jovem, tu tem condições financeira, tu tem isso, tu é estudada, e quanto mais coisas parece que mais tu tem que desconstruir que isso é algo relacionado à saúde mental, que não tem nada a ver, né, que existe essas comparações, esses equívocos. Mas eu hoje, depois de tudo que eu passei e da forma como eu estou lidando, eu uso isso como um fortalecimento. E a partir do momento que eu me fortaleci comigo mesma, eu não deixo que um comentário de outra pessoa me derrubar, né? Mas é uma maturidade que eu não tinha em 2015, que eu não tinha há 10 anos atrás. E essa construção, ela é importante até para não deixar que outra pessoa te invada, né? E te derrube, te machuque. Então, isso é importante também, né? O André Carvalhal fez uma postagem nas redes sociais falando sobre o burnout. Eu vi. Vocês viram isso? Então, agora as empresas podem ser responsabilizadas judicialmente pelo burnout de seus funcionários. Quer dizer, tem todo essa questão também, né, gurias, de a gente estar num ambiente corporativo e a gente não ter uma rede de apoio, um sistema dentro de um RH que te acolha, que te indique caminhos. A gente muito não tinha isso, né? Mas tem várias empresas que estão caminhando para isso e é importante. Eu gostei bastante desse ponto, gosto do Carvalhal, eu sigo ele, e isso que a gente está fazendo agora, de levantar o diálogo, de abrir, ele tem um papel, né, Beta? Ele é para que as pessoas cada vez entendam a dimensão, busquem ajuda, falem sobre, porque quanto mais as pessoas saírem de um lugar de esconderijo, de pararem de se esconder dentro de um banheiro, né? Temos aí, eu e a Raquel, pessoas que se escondiam dentro de banheiros com vergonha. Como é que eu vou te perguntar, agora a gente está aqui 6 anos depois, tu não fazia ideia, né? Que a gente estava escondido no banheiro tendo ataque de pânico. Então, quando que a gente vai parar de se esconder para poder trazer essa voz e poder que os próprios espaços se reformulem? Porque precisa passar por uma reformulação também, né? Então, cabe a gente também fazer a nossa parte de sair de um lugar de esconderijo para poder falar sobre isso abertamente. Porque foi a percepção que eu tive no meu livro agora, depois que eu lancei um livro, vários amigos, vários colegas de trabalho, familiares vieram e disseram, Lu, tá acontecendo a mesma coisa comigo, eu tô passando pelo mesmo. E eu disse, gente, mas eu te conheço há 25 anos, tu nunca me falou. E as pessoas dizem, mas é que eu não gosto de mostrar esse meu lado. E eu comecei a ficar estarrecida pelo número de pessoas. Só que se eu não falo, se eu não lanço um livro, eu ia continuar sem saber. Então, né, tem esse outro contraponto que eu também coloco na balança. E, de novo, né, as aparências, né? Como a gente tem que estar sempre linda, bela e faceira para os outros, e enquanto que lá dentro a coisa está borbulhando, né? Então, que essa conversa sirva para muitas pessoas compreenderem a importância de a gente buscar a nossa saúde mental e que isso não é frescura, não é diminuir uma situação porque ela não está ali no físico aparente, muito pelo contrário, as gurias trouxeram aí relatos de que sim, no nível mais hard, né, do transtorno da ansiedade, isso vem para o físico, sim, e a gente deseja que vocês que estão aí nos ouvindo não passem por isso, porque não cheguem até esse nível, né, gurias? Que não precise chegar a esse ponto, né, que a gente possa se olhar um pouco mais, eu acho, todos os dias, se analisar um pouquinho no sentido de prestar atenção nesses padrões de comportamento, né? No jeito que a gente se cobra, no jeito que a gente está levando a nossa vida, né? É assim mesmo que a gente quer, né? Esse é o caminho que a gente está apontando, assim, é lá mesmo que eu quero chegar, é dessa forma que eu quero caminhar, que a gente possa ter um pouquinho mais de atenção para isso, para que não chegue nesse ponto, mas se chegar, tudo bem também, sabe? E eu falo muito isso porque eu faço muito isso comigo, assim, de me responsabilizar. A gente precisa da autorresponsabilidade, né? A Lu trouxe muito essa palavra hoje aqui, e a gente precisa muito disso, mas não se punir,
sabe? Não ficar se chicoteando, assim, porque isso é culpa minha, porque eu não me cuidei, porque sei lá, porque como é que eu fiz isso comigo mesma, que horror, não sei o quê, porque eu acho que eu tenho muito essa característica, assim, sabe? E sim, tem uma questão bem importante de autorresponsabilidade aí, mas a gente não precisa se tratar mal, não, sabe? A gente pode, sim, olhar para isso e eu estava trocando uma ideia com a Beta antes da gravação e eu falei para ela que hoje eu sinto como se a ansiedade fosse uma pequena menina, assim, dentro de mim, e que hoje, por muito tempo, eu não olhei para ela. Ela me incomodava, me dava umas chamadas de vez em quando, mas eu não olhava para ela, não dava muita atenção, sabe? E hoje eu acho que eu consigo olhar para ela e abraçar essa menina, sabe? E dar um abraço nela e dizer que, cara, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, e quando não tiver, beleza. Quando não tiver, me dá um toque, vamos conversar um pouquinho, vamos olhar por que tá incomodando, sabe? E nos dias em que eu não consigo fazer isso, eu posso olhar para essa menina e dizer, desculpa não ter te dado a atenção que tu precisava, mas tudo certo, amanhã é outro dia e a gente tenta de novo. E eu acho que, assim, talvez trazendo essa conversa, eu acho que esse momento que a gente está tendo aqui é muito importante, porque, como a Lu e a Beta falaram, né, a gente não fala sobre isso, a gente tem vergonha, a gente se escondia no banheiro, né, daqui a pouco falando mais sobre isso, trazendo mais isso à tona, mesmo que tenha pessoas que julguem, que falem, enfim, azar, né? Quando a gente fala sobre as coisas, a gente não transforma elas em um tabu, a gente quebra tabus aí que já estão estabelecidos, e quebrando esses tabus, a gente consegue começar a transformar as coisas, a sociedade, o nosso dia a dia, as empresas, os departamentos de RH aí que, né, não, enfim, muitas vezes não te dão o suporte que tu queria, né? Os chefes que daqui a pouco, né, passaram por nós, assim, e sei lá, eu tive chefes que me ajudaram muito, teve outros que atrapalharam pra caramba, que me cobravam muito também, sabe? Que diziam que eu tinha que ser jornalista 24 horas por dia. E eu achava Como a gente ouviu isso ao longo da vida, eu tinha essa cobrança dentro da minha casa. Ai, tu não ficou sabendo desse acontecimento? Olha lá, aquela notícia tal, X, não sei o quê. E o tempo, como é que vai estar amanhã? Se escuta? Sei lá. Não sou obrigada. Até hoje eu falo isso pro meu marido. Cara, eu vivi isso 20 anos, me dá um tempo. Eu não quero mais ser obrigada a ficar por dentro das notícias do mundo, porque até agora é possível, né? Não quero saber. Me esqueçam. Me esqueçam, isso. Mas é bem louco. Gurias, a gente tá assim super estourando. Eu deixei vocês conversarem, a gente falou sobre muita coisa, mas está tudo certo. Esse episódio ele merece estar recheado de depoimentos tão lindos de vocês, de tudo que vocês trouxeram, desse assunto que precisa ser tão falado, como nós mencionamos diversas vezes aqui. Mas eu quero saber como é que vocês estão pensando para 2022, né? Falando sobre ansiedade aí, como é que vocês lidam com isso? Quais são os projetos para 2022? Eu começando aqui, eu tô me organizando devagarinho, tenho com uma boa planejadora, né? Sou, mas não sou mais tão controladora, não. Estou abrindo um pouco mão disso, mas eu estou me organizando assim para focar no mindfulness. Estou terminando a minha especialização. Em breve eu posso começar com atendimentos, trabalhar com esse foco de redução de ansiedade. Então, estou vindo aí num processo de transição e estou acolhendo essa fase, assim, porque agora parece que eu me tornei um para-raio de ansioso. E isso é muito bom, porque assim... Deve receber muita mensagem, né, amiga? Muita gente dizendo que se identificou contigo. Eu tô rindo, eu levo esse assunto com naturalidade e leveza, assim, dou risada, porque já me colocou em tanta situação, mas agora eu tô rindo dele, mas realmente eu me tornei um para-raio de ansioso. Então, assim, eu recebo muito isso, a gente tá vendo aí, são muitas pessoas, então o fato de eu estar estudando, tá conseguindo me reerguer e tá bem com isso tudo, também tá despertando nas pessoas poxa, mas o que a Lu tá fazendo? Como é que ela tá lidando com isso e tudo mais? Então, tô vendo que a minha vida tá se encaminhando nesse momento para isso, e o foco agora de 2021, eu já tô escrevendo a continuação do Acalmamente, então vem aí um segundo livro, mas eu não quero lidar com ele como eu lidei com o primeiro, que eu queria muito lançar até em 2021, então... Eu também apreciando a jornada do escritor.
estou apreciando a jornada do escritor, que muitas vezes é silenciar para se ouvir. E às vezes, na ânsia do produzir, a gente não se escuta. Então, em vez de só querer sair fazendo, eu quero me recolher. E embora minha mente me diga, começa a fazer, vai lá, já está com tudo meio que se construindo, eu estou dizendo não. Estou silenciando porque eu quero curtir isso, né? E se eu ficar ali querendo só escrever, eu não vou estar curtindo um podcast, eu não vou estar curtindo as oportunidades que estão aparecendo. Então, não é só ali expandir. Eu estou muito nesse movimento do eu me recolho e me expando um pouquinho, eu me recolho mais e me expando um pouquinho. Então, vai ser mais pelo que está se encaminhando, sabe? Eu tinha muitos projetos e eles não estão se concretizando nisso, porque eu tenho a sensação que a vida está me chamando para esse caminho. E eu estou deixando fluir, assim. É por autoconhecimento, né? É muito autoconhecimento. Mas tu sabe, Beta, eu abri aqui uma frase do meu livro que está na página 145, que é do Carl Gustav Jung, que ele fala: eu não sou o que aconteceu comigo, eu sou o que eu optei por me tornar. Então, eu vejo que a ansiedade foi esse aprendizado, que tudo isso que aconteceu, eu não sou nada disso, mas, sobretudo, veio carregado de muito aprendizado. E, a partir de agora, é o que eu escolho me tornar com tudo que eu vivi. Então, eu não tenho as respostas, não tenho nenhuma delas, mas eu estou caminhando devagarinho e indo de encontro com o que a vida está me trazendo, não buscando mais tanto. Que lindo. Raquelzinha. Trabalha bastante ano que vem, bastante não, assim, dentro da medida ideal para sermos felizes e plenas. Exato. Que coisa mais linda isso que a Lu trouxe. Me identifiquei muito, assim, estou num processo bem parecido. Eu tenho muitos planos, muitas ideias, muitas vontades, né, para 2022, assim, mas eu acho que mais do que essas vontades e desejos e ideias e tal, é fazer o que a Lu falou, assim, é acalmar a cabeça para deixar as coisas fluírem um pouco mais naturalmente também, porque quando eu consigo fazer isso, é uma sensação quase que mágica, de verdade, assim, as coisas... E não é mágica, eu sei que não é, mas a sensação às vezes parece que é essa, sabe? Que as coisas começam a acontecer, assim, e aí tu fica, meu Deus, como é que tá? Sei lá, tá dando tudo certo, as coisas estão rolando, nossa, que delícia que tá sendo, porque, na verdade, eu consegui me tranquilizar e lidar melhor com expectativas e frustrações, sabe? Então, acho que, acima de tudo, eu quero desacelerar, eu quero curtir mais essa minha forma de viver, que eu optei por essa forma de viver, eu optei por trabalhar com o que eu trabalho e fazer o que eu faço, e é uma delícia, sabe? Eu tenho a honra e o privilégio de contar histórias, de me conectar com empreendedores, com empreendedoras, com famílias, com debutantes, com formandos, com noivos e noivas, e histórias de vida, sabe? Acima de tudo. Isso é um privilégio muito grande, é muito gostoso poder fazer isso, é muito gostoso poder construir a minha vida fazendo o que eu gosto, fazendo o que eu amo de verdade, assim, sabe? Então, isso é uma delícia. Eu quero curtir mais isso, quero me colocar menos pressão, quero continuar nessa jornada, assim, de evolução e aprendizado que eu tenho buscado seguir aí há tantos anos já, e cada vez mais, assim, acho que me dedicar a isso, mas acima de tudo é desacelerar, de verdade, assim, acho que cuidar mais de mim, me tratar mais com gentileza, sabe? Me tratar com a gentileza com o qual eu trato meus clientes, sabe? Que às vezes a gente coloca muito, né? A gente, sei lá, trata melhor as outras pessoas do que a gente trata a gente mesmo, sabe? Isso, para mim, chega, eu não posso mais fazer isso comigo, sabe? Não faz mais sentido para mim. Então, eu acho que transborda muito também, sabe? Eu acho que quanto melhor a gente se tratar, melhor a gente vai tratar os outros, melhor as coisas vão acontecer e mais as coisas vão fluir. Então, acima de tudo, essa é a minha ideia para 2022, assim, né? Temos uma viagem aí sendo planejada também, se tudo der certo, mas aí depende muito de questões que enfim, que fogem ao meu controle, né? Eu ia dizer, né, amiga, aquilo que a gente não pode controlar, a gente, né, deixa o universo fazer fluir, fazer acontecer. Exatamente. Então, esse é o espírito, assim, tipo, estamos, né, planejando e pensando, mas também com a consciência de que a gente não controla
nada, né? Então, assim, deixando fluir mesmo, deixando as coisas acontecerem, assim, e se dedicando, é claro, para que as coisas aconteçam, mas também sem se cobrar demais, eu acho que é por aí, sabe? Show! Muitas histórias lindas que a gente possa contar juntas. Eu amo trabalhar com essa mulher. É uma delícia contar histórias em vídeo, compartilhar roteiros, é tudo de bom. Agora me conta, Lu, como que a gente faz para conseguir o teu livro, para quem está aí nos escutando, que deve estar louco para conhecer com mais detalhes a tua história. Quem quiser comprar o Acalmamente, ele está disponível na Amazon, tanto na versão e-book, que ele está R$19,90, ou tu pode comprar a versão digital, que ele é R$60. Se tu quiser o livro autografado, aí pode entrar em contato comigo no Instagram, através do Instagram Luciana Cantudo, @ e só me pedir. Aí eu autografo e envio. Então, hoje são as duas formas de comprar ele. Muito bem. Bom, eu quero agradecer imensamente pela confiança e pelo carinho de vocês duas em compartilhar as histórias de vida, que são histórias em que muitos de nossos ouvintes certamente vão se encontrar. E eu desejo muita calma, leveza, respiros profundos, porque no final das contas, o que se leva da vida é a vida que se leva. Ai, maravilhosa! Beijo! Maravilhosa! Um beijo, beijo. Até a próxima temporada do Roberta Comunica, que agora vai ser Elas Transformam. Beijocas! Um beijo! Beijo, gente! Beijo!